Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 a 28. Este Melquisedeque é o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, aquele que saiu ao encontro de Abraão quando este voltava após a derrota dos reis e o abençoou. Abraão lhe deu 1/10 de todos os despojos. Seu nome significa, em primeiro lugar, Rei da Justiça, e depois Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio nem fim de vida. Tal como Filho de Deus, ele continua sendo sacerdote para sempre. Vejam a grandeza desse homem, a quem o patriarca Abraão deu 1/10 dos despojos. Os descendentes de Levi, que recebem o sacerdócio, têm ordem de cobrar legalmente dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, que também são descendentes de Abraão. Ao contrário, Melquisedeque, que não era descendente de Levi, cobrou de Abraão o dízimo, abençoando-o como alguém que havia recebido as promessas de Deus. Sem dúvida, o menor é abençoado pelo maior, e os que recebem aqui o dízimo são mortais, ao passo que ali se trata de uma pessoa da qual se diz que está viva. Por assim dizer, Levi, aquele que cobra dízimos, também ele, na pessoa de Abraão, pagou a 10ª parte. De fato, Levi ainda estava nas entranhas do seu antepassado, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Ora, se pelo sacerdócio dos filhos de Levi fosse possível chegar à perfeição, já que por meio desse sacerdócio o povo recebia a lei, que necessidade haveria de nomear outro sacerdote na linha de Melquisedeque e não na linha de Arão? Pois a mudança de sacerdócio significa necessariamente mudança de lei. Este de quem se fala que pertence a outra tribo, da qual nenhum membro se ocupou no serviço do altar. Sabe-se que nosso Senhor, de fato, é descendente de Judá, uma tribo da qual Moisés não diz nada quando fala de sacerdotes. E isso fica ainda mais claro quando outro sacerdote, à semelhança de Melquisedeque, recebe o título não por causa de uma lei de sucessão carnal, mas pela força de uma vida indestrutível. Porque a Escritura testemunha sobre ele: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. O preceito anterior, portanto, fica abolido por ser fraco e inútil, pois a lei não levou nada à perfeição. Agora se introduz uma esperança mais valiosa, pela qual nos aproximamos de Deus. Isso tudo não aconteceu sem juramento. No entanto, os outros receberam o sacerdócio sem juramento. Para ele, porém, houve o juramento daquele que disse a respeito dele: O Senhor jurou e não volta atrás. Tu és sacerdote para sempre. Assim é que Jesus se tornou a garantia de uma aliança mais valiosa. Aqueles sacerdotes eram numerosos, porque a morte os impedia de continuar. Este, ao contrário, visto que permanece sempre, tem um sacerdócio que não passa. Jesus pode assim salvar plenamente os que por meio dele se dirigem a Deus, porque ele, de fato, está sempre vivo para interceder por eles. Tal é o sumo sacerdote de quem tínhamos necessidade, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima do céu. Ele não precisa, como os outros sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios a cada dia, primeiro por seus pecados e depois pelos pecados do povo, porque isso ele já o fez de uma vez para sempre, oferecendo-se a si mesmo. A lei nomeia sumos sacerdotes homens fracos, mas a palavra do juramento que substituiu a lei nomeia para sempre um filho perfeito.